Língua Portuguesa, Caderno do Estudante, Ensino Médio, volume 2. Na videoaula de hoje, nós vamos explicar um pouquinho sobre as 3 unidades que vocês deverão estudar para a prova. Unidade 1, 2 e 3. A carta de leitor na mídia impressa. Carta argumentativa de leitor na mídia impressa. 2. Para editar uma carta, né, o que vocês devem fazer. E na unidade 3, coerência e coesão. O que é isso, coerência e coesão? É a unidade de sentido que um texto possui, tá bom? Então, aqui, logo na primeira página do livro, vocês vão se deparar com a história da carta, tá? Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Da Grécia à comunicação eletrônica, um olhar geral sobre o gênero carta. A carta é um gênero presente na vida de muitas pessoas, utilizado com diferentes fins: agradecer serviços ou favores, prestadores, solicitar informações a respeito de diferentes assuntos, realizar cobranças, mandar notícias a familiares distantes, declarar amor, pedir providências com relação a problemas de diversas naturezas. Muitas vezes a carta diminui a distância por permitir a comunicação entre 2 ou mais pessoas que estejam distantes de uma da outra, geograficamente. A carta pode também favorecer o diálogo entre pessoas ligadas por algum tipo de relação social, seja ela familiar, profissional, administrativa, religiosa, de consumo ou de outra natureza qualquer. Esse gênero textual surgiu aonde? Na Grécia Antiga, e ao longo da história da humanidade já foi utilizado para tratar de questões diversas, tá? Então, assim, sabemos que a carta não surgiu no Brasil, trata de diferentes assuntos, tá? Vocês viram aí. Aqui, continuando na próxima página, né? Trata também de questões militares, até políticas. O Brasil, por exemplo, antes mesmo de receber esse nome, foi tema da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, rei de Portugal. Então, uma das primeiras cartas escritas no Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? O que é essa carta? Essa carta foi que detalhou todos os detalhes do descobrimento do Brasil, tá? Então, aqui, vão ler cada uma delas, por favor, leiam. E aqui vocês vão responder, tá? Nós temos umas perguntinhas aqui sobre as cartas, e vocês vão responder de que se trata cada uma delas, tá? Qual é a intenção de quem escreveu, que é muito importante saber isso. E respondam as perguntas que estão na próxima página e leiam os gabaritos, tá? Em sua opinião, porque algumas das cartas apresentadas foram publicadas com título e uma delas não. Respondam e confiram a hora da checagem, tá? Vamos entrar agora os leitores e suas cartas. Como você começou a ver no tema 1, as cartas de leitor podem ser escritas por várias intenções, dependendo do tipo de revista, de jornal, da seção específica. Cartas podem abranger vários assuntos, tá? Revistas direcionadas para adolescentes, por exemplo, podem conter solicitações de abordagem de questões íntimas que sejam difíceis para meninos e meninas falarem com os pais, como estou pensando em ter relações sexuais com meu namorado, gostaria de saber o que fazer, então são assuntos de jovens. Revistas que tratam de assuntos específicos podem receber pedidos que lidarem com o tema, para lidarem com o tema que desperta a curiosidade do leitor, como por que a gente toma choque quando abre uma torneira elétrica descalço, tá? Então, são perguntas que são destinadas a cartas específicas. Você deve ter percebido que, quando se refere a uma matéria específica, é necessário indicar qual é a matéria, que o leitor possa compreender os comentários realizando, identificando do que se refere, tá bom? O foco do estudo deste tema são as cartas, como vocês perceberam, de leitor que comenta criticamente o assunto das matérias lidas, o modo como o assunto é tratado na matéria por determinado jornalista, ou até mesmo o tratamento que o veículo está dando ao tema de modo geral em suas edições. Essas cartas são chamadas de cartas argumentativas de leitor. Tá bom? Então, cartas que contêm informações pessoais dos leitores são cartas argumentativas de leitor. O estudo delas que você deverá seguir. Aqui nós vamos ter uma outra carta, diferentes textos que podem gerar cartas de leitor. Então, nós temos aqui, ó, corte de árvores. Temos 2 cartas. Essa primeira aqui, corte de árvores, é da Franciele Alencar. E a de baixo, Stella Maris. Então, vocês vão ler cada uma delas e embaixo vocês vão responder qual é o assunto do texto, que as 2 falam. É carta, não é? Corte de árvores, o que é?
Você diria que foram escritas a partir de leitura da mesma matéria? De que modo chegou a essa conclusão? Então, vocês terão a capacidade de chegar até aqui neste conteúdo e diferenciar que tipo de assunto elas escrevem. É a mesma carta? Não é? É um assunto pessoal? Não é? Tá? Aqui vocês têm os componentes básicos de uma carta. Toda carta precisa ter o local e data, saudação, contato inicial, núcleo da carta, seção de despedida e no finalzinho a assinatura. Então, o que é núcleo da carta? É o conteúdo que você escreve. Local e data, né? A gente já sabe, né? A data, Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1936. Saudação. Olá, tudo bem? Como vai? Então, ali tá. Olá, Maricotinha, né? Tá vendo ali? A segunda linha amarelo. E no final, que sessão de despedida, lembranças aos teus, beijos para a Hilda, etc. E a assinatura, bendito, benedicto, né? E assina o nome da pessoa. Aqui embaixo, tá? A carta pessoal contém parâmetros de localização do remetente, indicação da data, local, foi o que eu acabei de explicar em cima. Seção de cumprimentos, então ele vai mostrar um pouquinho de cada um desses que eu expliquei para vocês, tá, pessoal? Leiam aí para entender. Para responder essa pergunta, analise a carta pessoal a seguir. Cadê? Me perdi. Aqui, pronto. Será que as cartas argumentativas de leitor mantêm algumas relações e semelhanças com ela? Uma carta pessoal clássica contém todos esses parâmetros, tá? Leiam para vocês saberem. Na unidade 2, um leitor que pensa o que diz o que pensa sobre o que leu. Temas. O que leu caracteriza uma carta argumentativa de leitor. Então, aqui na unidade 2 é uma retomada da unidade 1. São as cartas que vocês vão ler. A próxima unidade é uma retomada da unidade 1. Então, aqui vai explicar um pouquinho o que caracteriza uma carta argumentativa de leitor. Editar é preciso. Então, são dicas para vocês escreverem, tá? Nessa unidade, você terá a oportunidade de elaborar uma carta argumentativa de leitor, tal como a que estudou na unidade anterior. Para tanto, vai retomar as características já estudadas desse gênero. Verá que orienta a produção de uma carta como essa, desde a elaboração até a publicação. Receberá instruções sobre como planejá-la, redigi-la e revisá-la, de modo a torná-la mais adequada e possível, tá? Na unidade 1, você leu algumas cartas argumentativas de leitor, analisou todas elas e, no final, identificou as características fundamentais de gênero, sua finalidade, onde costuma circular, para quem é escrita e sua organização interna, tá bom? Aqui embaixo, o que você já sabe? São dicas das cartas, tá? Que vocês vão analisar. Considerando tudo o que você já sabe, já conhece, o que já estudou, vocês vão assinalar as alternativas que apresentam características fundamentais da carta argumentativa de leitor. Uma carta argumentativa de leitor é sempre produzida a partir do quê? Interesse particular de leitor, não tratando na mídia impressa, uma matéria jornalística lida em um jornal ou uma revista, uma observação de modo como um jornal ou uma revista trata de determinado tema. Uma carta argumentativa de leitor é escrita para apresentar a opinião do leitor sobre um assunto de uma determinada matéria, cumprimentar o jornal ou revista pela edição, fazer reclamações, fazer críticas, opinar, solicitar esclarecimentos. Essas cartas podem ser publicadas tanto em versões eletrônicas quanto impressas. Essas cartas costumam ser enviadas a jornais e revistas pelo correio convencional, tá bom? Etc. Então, são vários argumentos aí. Vocês vão ler cada um deles, para tentar entender, tá, pessoal? Para, que eu tô gravando. Então, continuando aqui, né, vocês continuarão a ler o texto, né, jornalístico das árvores tombadas, que tem aqui a fonte Folha de São Paulo. Respondo aqui embaixo. Ao ler o texto anterior, você considera que os comentários das duas leitoras confirmam ou não o que foi apresentado na matéria? Explique, tá? É imprescindível que vocês respondam para entender, tá, pessoal? Nesta unidade aqui, nesta página, peraí. São as considerações das cartas do correio convencional. Contém o quê? Parâmetros CEP, são enviadas pelo correio, são coisas que contém numa carta, tá? Respondam aqui, confiram a hora da checagem. E a gente entra onde? Gramática, tá?
A parte da gramática ela é bem sucinta, tá? Então, aqui nós temos advérbios, adjetivos, deixa eu ver o que mais. Então, aqui, o que são os advérbios? Advérbios são palavras que fundamentalmente modificam o sentido do verbo, mas também podem reforçar o sentido de algum adjetivo de outro advérbio, até mesmo de uma frase inteira. Você me compreendeu mal. O advérbio mal modifica o sentido do verbo compreendeu, tá? Então, ele é um advérbio. Ansiosa, teve uma conversa bastante rápida, tá? Com o noivo e saiu para a entrevista. Rápida é um adjetivo de conversa, tá? Tá adjetivando, dando qualificação ali. Bastante rápida, reforça a ideia desse adjetivo, tá? Como foi a conversa? Foi bastante rápida, então tá reforçando ali. Infelizmente, não havia quarto vago naquele hotel. O advérbio infelizmente modifica todo o sentido da frase. Professora, mas eu ainda não entendi o advérbio. O advérbio, existem umas regrinhas aqui, ó. Então, aqui, do ponto de vista semântico, os advérbios podem identificar lugar, abaixo, acima, ali, adiante, tempo, agora, ainda, amanhã, modo, assim, bem, depressa, devagar, lentamente, etc. Intensidade, então lá em cima bastante. Demais, menos, mais, muito. Afirmação, sim, certamente. Essencialmente, palavras que modificam os substantivos, tá? Então, aqui nós vamos ter adjetivos, são as palavras que modificam o substantivo. No substantivo, nos adjetivos, perdão, nós temos os adjetivos que acompanham o substantivo. Professor, o que é um substantivo? Substantivos são tudo que nomeia. Carteira, lápis, borracha, menino, menina, prego, papel, remédio, tudo que dá nome é um advérbio. É um adjetivo, perdão. Tá? Então, aqui, objetos caracterizando seres, objetos ou ideias por meio de uma qualidade. Inteligência, sensível. Paciência, invejável. Como eram os cabelos? Sedosos. O homem simples. Pessoas arrogantes. Profissionais capazes. Aspecto ou aparência, tecido amassado, rosto cansado, mãos inchadas, estado, terreno abandonado, quintal empoeirado. Então, tudo isso aqui está adjetivando, dando qualificação, tá? Vocês compreendem? Estabelecendo com o substantivo uma relação de tempo, espaço, da matéria, finalidade, propriedade, procedência. Nota mensal, movimento estudantil, carinho, materno. Então, tudo isso aí são adjetivos, tá? Vocês podem me perguntar também se tiver dúvida sobre isso. Vocês vão entrar aqui no outro texto. Brasileiros são os que mais temem tortura na prisão. É importante que vocês leiam para entender esse número de porcentagem aqui, ó, que fala, tá vendo? De 8 a cada 10 brasileiros temem ser vítimas de tortura em caso de detenção por autoridades policiais, apontou hoje o estudo da Anistia Internacional. A pesquisa entrevistou 21 pessoas de 21 países, de todos os continentes, e concluiu que o medo da tortura existe em todos eles, mas o Brasil é o que mais é o mais atingido por esse temor. Em nível global, 44% das pessoas entrevistadas revelam discordar da frase. Se eu fosse detido pelas autoridades do meu país, estou confiante de que estaria salvo da tortura. No Brasil, o percentual é de 80%. E aí vai falando no México, Canadá, Paquistão, Quênia, etc. China, no Brasil também, de novo, aqui embaixo. Então, o que é essa porcentagem? Está ligada ao quê? Tá? Vocês vão responder aqui as perguntas sobre isso. O Brasil é um país que se fala português, tendo-o como sua única língua que participou da pesquisa. Então, vocês vão ler aquele texto, tá? Qual texto, professor? Esse aqui, ó. Esse texto aqui. E vocês vão responder essas perguntas que estão aqui, dessa página seguinte e dessa daqui também, tá? E vão ler aqui embaixo, ó. Tá vendo? Qual seria o problema impresso aqui, ó? Na parte do negrito, ó. Nessa questão, 83% das pessoas questionadas no Brasil defendem as leis claras da tortura atrás da Coreia do Sul e Grécia. Então, é importante a interpretação de texto. Mais perguntinhas aqui para vocês responderem, olha, tá vendo? Quanto mais vocês responderem, mais fácil será o entendimento do texto, tá, pessoal? Vai ajudar muito mesmo. Chegamos aonde? Na unidade 3, tá? Unidade 3
Nessa unidade, você estudará os cuidados que se deve ter ao estabelecer as relações entre as ideias de um texto e também retomará a análise sobre a coesão. Já nesta unidade 2, além disso, conhecerá, já vista na unidade 2. Além disso, conhecerá outro conceito, o de coerência no texto. Nessa unidade, será articuladas duas ideias, a coesão e a coerência. Tá, professora? Me explica rapidamente o que é coerência e o que é coesão. Coerência é a unidade de sentido, quando o texto tem sentido. E coesão? Coesão é quando está gramaticalmente correto. Se eu disser o cachorro latiu, vocês entendem que o cachorro latiu. Se eu disser latiu o cachorro, já está errado, né? A ordem de sentido está gramaticalmente inversa. O cachorro latiu está certo. Eu entendi que o cachorro latiu. Agora, latiu o cachorro não. Então, não tem coesão. Gramaticalmente não está correta. E o cachorro latiu? Tem coerência? Tem, ele latiu, tá? Tem lógica, tem sentido nisso. Então é isso, é coerência, tá? Escrever é uma tarefa que requer cuidado e atenção do autor. Ele deve procurar garantir que o texto seja compreendido pelo leitor. Ao escrever, é preciso fazer escolhas de várias naturezas das palavras que representam melhor o que se pretende dizer, das informações mais importantes para a compreensão do texto, apresentando entre outras. Alguns autores por exemplo, explicam que o texto é como um tecido cujos fios se entrelaçam na constituição da informação que se quer transmitir ao outro. Neste tema, você refletirá sobre os aspectos que compõem um texto bem escrito. Então, você já sabe, né, o que você já sabe. Assinale as afirmações apresentadas, aquelas que você considera que representam os cuidados necessários para produzir um bom texto. Então, aqui temos várias informações, tá? Procurar harmonizar o sentido dos trechos do texto, de modo que não fique desconexo e sem sentido, né? Estabelecer relações entre as partes do texto, de modo que ele, como um todo, tenha sentido. Então, já viu aí que a coerência já vai ligando ao sentido do texto, tá? É o que vocês vão fazer aí. Vão ler essas perguntas para responder. Então, aqui continuando, ó, tem vários tópicos. Ao longo do texto, ir apresentando novas informações, cuidar para que não haja contradições. Quando se trata de defender uma ideia, cuidar para que o ponto de vista defendido esteja claro ao leitor. Escolher as palavras que compreendam mais precisamente, tá? Então, se tem alguma palavra que vocês não compreendam, utilize o dicionário para colocar uma palavra mais fácil. Quando vocês estiverem escrevendo um texto, uma redação, tratar o leitor com polidez, tá? E durante a escrita do texto, analisar essas palavras escolhidas para articular um trecho e outro, estabelece relações corretas. Então, tem vários tópicos aí. Aqui embaixo, nós temos um texto, olha. Era meia-noite, o sol raiava, as andorinhas pastavam enquanto as vacas pulavam de galho em galho. Um velho ancião de apenas 14 anos estava sentado em pé numa pedra arredondada com 4 quinas. Calado, assim dizia, os 4 maiores profetas eram 3, Abraão e Jeremias. Então, tem sentido uma coisa dessa, gente? Não, não tem, né? Meia-noite, sol não raia, as andorinhas não pulam, vacas também não pulam de galho em galho, as andorinhas não pastavam. Então, esse texto aqui é um absurdo somente para mostrar que é incoerente, tá? Tudo que não tem sentido no texto é incoerente. Então é isso. Finalizamos aqui. Espero que você tenha compreendido as unidades 1, 2 e 3. E na próxima aula eu vou explicar sobre a unidade 4 e 5. Um bom estudo para vocês e até lá!